Cultura Livre por Rafa Barreto. Música 2.0, direto nos ouvidos. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, ótima tarde para você. Eu sou a Roberta Martinelli e começo mais um Cultura Livre no seu charmoso radinho de pilha em High Definition. Fazia tempo que a gente não gravava aqui. Tô toda feliz, gente. Tô adorando esse estúdio de novo. Hoje eu tenho o maior prazer de receber por aqui Rafa Barreto. Lançando disco novo, segundo disco, Ordem Aleatória. Esse aqui que tá na minha mão. Rafa Barreto é cantor, compositor, violonista. Tem 2 discos lançados, o primeiro é de 2009, que é o Entre Becos. Isso aí. E esse aqui é o Ordem Aleatória, disco novinho. Recém-saído. Recém-saído, lançamento logo mais, né? Isso agora? Aí. Sexta-feira agora, dia 8. Dia 8 de novembro, Sesc agora Ipiranga, no às Sesc 9 Ipiranga, horas. 21 horas. Vamos fazer uma para começar? Bora. Qual que vai? Vamos fazer então Superfície Pós-Ideia. Uma ideia recuou e deu lugar ao caro leitor, que sentou no meio do fogo informacional. Tuitou quando pensou, no trivial desconfiou. Tanto avanço no colo do povo, poucos pra pensar. Mas calma, ideia na web tem dedicação, tem as redes sociais. Oi, ô mané, como é que tá? É, caminhando na contramão, viu? Manda refalar com a tá do tombo do subprefeito. Tagalarela aperta o passo da turma do não quer saber. Tagalarela segura o salto da turma do vamos pra frente. Tagalarela aperta o passo da turma do não quer saber. Tagalarela segura o salto da turma do vamos pra frente. Já pensou? Uma ideia recuou e deu lugar ao caro leitor, que sentou no meio do fogo informacional. Tuitou quando pensou, no trivial desconfiou. Tanto avanço no colo do povo, poucos pra pensar. Mas calma, ideia na web tem dedicação, tem as redes sociais. Oi, ô mané, como é que tá? É, caminhando na contramão, viu? Manda refalar com a tá do tombo do subprefeito. Tagalarela aperta o passo da turma do não quer saber. Tagalarela segura o salto da turma do vamos pra frente. Tagalarela aperta o passo da turma do não quer saber. Tagalarela segura o salto da turma do vamos pra frente. Já pensou? Rafa Barreto, Superfície Pós-Ideia, aqui no Cultura Livre. Ideia sem acento é difícil ainda, Pois né? é, tô me acostumando eu também. Agora eu fui olhar no encarte e falei, nossa, sem acento Baixei mesmo. um PDFzinho e eu fico lendo lá quando eu tenho dúvida agora. Tem que ler, senão...
Bom, Rafa Barreto lançando disco novo. Tem uma pergunta aqui para começar, acho que é uma boa pergunta. A Júlia está perguntando: como é ser filho de músico? Você pensou em fazer outra coisa ou sempre pensou em fazer isso? Eu, O Rafa é filho do Vicente Barreto, para quem não Sim. sabe, que é também compositor, violonista. Pois é. Então, eu nunca tinha pensado nisso. É aquela história, acho, do santo de casa não faz milagre, né? Eu nunca tinha encostado num instrumento até os 17 anos, assim. Então, eu tava saí do colégio e nunca tinha tocado um violão, nada. Eu, com uns 10 anos, eu tinha mexido num teclado, eu não lembro por quê. 10 anos eu fiz um pouco de aula e tal, depois parei. Meu negócio era pegar onda, sei lá, nada a ver, assim. E aí minha mãe, né, que ela que queria que eu seguisse um outro caminho, né, não do meu pai. Quando ela viu que eu comecei a tocar, e aí tava já na época da faculdade, eu tinha que decidir alguma coisa, né. Aí ela falou, mas e aí, meu filho, o que você vai fazer, né, que faculdade? Eu falei, mãe, não sei, eu quero tocar. Aí parecia coisa de fogo de palha, né, de adolescente, que toda vez que você começa um curso, um negócio, para. Aí ela não tava acreditando muito. Eu falei, acho que isso aí não vai dar nada, né? Você não faz uma faculdade, assim, alguma coisa. Mas, mãe, eu quero tocar. Aí foi com 17 anos, assim, eu nunca tinha pensado nisso, assim. E foi por causa de um amigo, na verdade, que andava comigo na rua, assim, que era super próximo. O primeiro amigo próximo que saiu com violão, eu me interessei. Aí ele tocou, lembro até hoje, era Come As You Are do Nirvana. Aí ele saiu tocando assim no violão, eu falei, pô, é difícil? Ele falou, não, é fácil, ó, quer tentar? Aí ele me deu. Aí eu nunca mais parei, daí aquele dia eu senti que aquilo ia ser uma coisa meio, acho que dificilmente eu ia largar. É aí que eu caminhei, né? Mas não foi por causa do meu pai. Meu pai foi depois, a influência dele veio toda depois, né? Mas antes não. E esse amigo ainda toca, não? Ele toca. Toca Ele também. toca. Acho que não profissionalmente, faz muito tempo eu não vejo, mas mudei de rua, nunca mais eu vi, sabe? Amigos de adolescência e tal. Mas enfim, foi por causa dele, não por causa do meu pai que eu comecei, assim, não diretamente, né? Meu pai foi depois, assim, a influência. Bom, o disco chama Ordem Aleatória. Eu até fiz na fotinho de divulgação, peguei o Rafa Barreto, recortei, fui fazer uma ordem aleatória e descobri que Barreto da Roberta também. Uma das ordens aleatórias. Mas o disco tem esse nome porque ele também tem toda uma estrutura diferente, que eu Sim. acho que você pode explicar melhor do que eu. Claro, esse disco é um disco para ser ouvido em modo shuffle, assim, em modo aleatório, né? O shuffle é aquele botãozinho assim, cruzadinho aqui, tem duas setinhas cruzadas, né? Eu até peguei ela aí, não sei nem se alguém é dono desse símbolo aí, talvez eu seja processado. Eu coloquei em cima do meu nome. Tá aqui, ó. Um Rafa Barreto e um shuffle aqui. E a ideia é que eu fiz realmente o disco, que eu geralmente, acho que desde o Sgt. Peppers dos Beatles, né? Que todo mundo começou a pensar o disco em sequência, talvez até em enredo, em história. O Sgt. Peppers conta toda uma história, então a primeira tem que ser a primeira, a segunda a sequência, né? Tudo uma coisa ligada na outra. E hoje, não sei, todo mundo baixa as músicas, playlist, MP3 pra cá, pra lá e não sei o quê. Eu fiquei pensando, pô, por que eu vou fazer um disco amarrado, né? E às vezes você gosta só de 2, 3, aí você põe na sua playlist e acabou todo o conceito amarradinho, né? Ninguém vai ficar A ouvindo história. o disco sempre. A história. Porque é a primeira. Aí eu falei, então no meu não vai ter, não. Então eu peguei faixa a faixa e fui pensando uma a uma, sem pensar em contar a historinha e tal. E deixei, na verdade, foi uma influência, assim, do livro que eu tinha lido do Miyakoto, que chama O Fio das Miçangas. E tem, na capa, né, tem um fiozinho com as miçangas. Aí eu fiquei pensando, né, o fio sou eu, né? É o que sustenta, ali, claro, sou eu fazendo as músicas, cantando, as letras quase todas são minhas, tem uma parceria com o Manu Maltês. Então eu falei, aí a história ali, né, como se fosse um livro de contos, né? Então você pode começar do primeiro, do terceiro, mas você sente uma unidade. Eu pensei nisso, eu lancei um desafio para mim mesmo, para fazer um disco. Eu falei, por que eu vou gravar um disco, né? Então eu vou pensar alguma coisa, vamos provocar aí alguma coisa. Aí eu me provoquei para fazer isso e ver se eu conseguia, né? Era uma tensão também, eu ficava assim sem saber. Então eu acabei fazendo o quê? Fiz 5 masters, 5 sequências shuffle no iTunes, eu colocava o disco lá, apertava o botão, a primeira música que caía, eu colocava a primeira, aí segunda música que caía, fui fazendo, aí fiz uma ordem, fiz 2, 3, 4, 5, fiz 200 cópias de cada ordem, joguei todas nas caixinhas, né? Então, assim, eu não sei, por exemplo, a ordem que você está segurando na mão, eu não sei qual é a sequência.
Você vê que nem tem número nas Não. músicas também, porque eu não posso amarrar nada. Então, ficou assim. É pra ouvir mesmo o shuffle, pode pegar uma faixa só. Se você gostar de uma, eu já ganhei. Quem gostou já de uma, já ganhei. É um disco. Mas você ouviu depois as ordens, como ficaram? Eu já Teve ou- um que você gostou mais? Não, sabe que engraçado? Não, porque depois eu não ouvi as 5 que eu escolhi, né? Que o iTunes escolheu. Eu não ouvi, assim, na sequência. Mas eu fiz várias audições do disco, todas em modo shuffle, sempre, né? Quando eu chamava alguém, um amigo, vamos ouvir o disco. Então eu botava em shuffle e eu percebi que eu tinha sensações diferentes, assim. Tinha uns discos, tinha uma ordem que ficava, acho que mais pra cima, mais dançante, outro ficava mais introspectivo, um ficava mais maluco, outro, não sei, cada hora tinha uma impressão de uma ordem que saía, né? Mas não teve nenhuma que eu gostei mais, assim, que eu me lembro, assim. Realmente é solto, faixa a faixa. E no show, você escolheu uma ordem ou vai ser aleatório? Pois é, eu tô pensando nisso. Eu queria incorporar algum elemento aleatório. Podia, né? Olha, alô. Não, mas vai ter uma surpresa já. Eu já pensei Podia numa fazer uma coisa. roleta. Então, Com o nome eu das tava pensando músicas. Uma coisa, talvez se fosse interativa, mas eu pensei que pode cansar. Eu teria que ensaiar mesmo assim, tá com uma coisa mais, né, pra montar um espetáculo, né? Mas eu não sei, mas é uma boa ideia. Eu andei pensando sobre isso, como incorporar. Eu tive uma ideia que eu vou mostrar no dia 8. Quem tiver curioso, apareça lá no Sesc Ipiranga, 21 horas. Já tem uma ideia. Já tenho uma ideia pro show. Quero saber qual é agora. Vamos tocar uma do disco? Qual que a gente toca, a ordem aleatória? Pode Escolhe ser uma. DJ Solidão. Que é a parceria com o Mano Maltês, né? Maltês, isso aí. Então vai aqui, DJ Solidão. Reggae é bom, mas melhor de bom é punk. Punk é bom, mas melhor de bom é rap. Oi? Rap é bom, mas melhor de bom é rock. Rock é bom, mas melhor de bom é reggae. No fone de ouvido, dentro do busão, eu vou distraindo. DJ Solidão. DJ Solidão. Reggae é bom, mas melhor de bom é pop. Mas melhor de bom é pop, é bom. Mas melhor de bom é tango. Mas melhor de bom é tango, é bom. Mas melhor de bom é samba. Mas melhor de bom é samba, é bom. Mas melhor de bom é reggae. No fone de ouvido, dentro do busão, eu vou distraindo. DJ Solidão. DJ Solidão. DJ Solidão. DJ Solidão. Rafa Barreto, dele Mano Maltês, DJ Solidão, aqui no Cultura Livre, do disco Ordem Aleatória. Aqui tem algumas perguntas. Tem o Jack, ou a Jack? O Jack, eu acho. Se for A, me fala. Eu li que o lance do Ordem Aleatória foi, além de ser a maneira de ouvir, até os músicos que tocaram com você não se repetiram nas faixas. É verdade isso?
é verdade. Mais ou menos. É mini verdade. É mini verdade. Não, eu tentei não repetir, mas isso era verdade. Eu não queria repetir. Mas não deu. Mas eu tentei misturar bastante. Acho que tem 3 baixistas no disco todo. Tem faixas que não tem baixo também. Então por isso eu também fui pensando, não, então eu vou tirar o baixo, não vai ter. Ou instrumentos muito marcantes eu tentava não repetir, ou repetir de uma outra forma. Tem zabumba em 2, então eu tentei fazer de um jeito em uma e que soasse de outro jeito em outra. Mas foi rodando, assim, tem 3 guitarristas também, foi passando assim uma turma, cada um gravou 2, no máximo 3, assim, não passou disso. Você que produziu todas, não? Eu produzi com o Fábio Barros co-produziu comigo. Fábio Barros que produziu. É. E quem mixou todo mundo mesmo, não? Então, aí a mixagem que foi... Eu dei uma faixa para cada engenheiro de som mixar. Que legal. Sem que ele ouvisse as outras, né? Todo mundo, eu dava uma faixa assim, todo mundo falava, que legal, então posso ouvir o resto? Eu falei, não é para você ouvir. Faz aí o que você acha que essa música pede. E eu confesso que eu interferi muito pouco, assim, na mixagem de cada um. Eu queria... Até eu coloquei como coprodução, assim, né? Pós-produção, na verdade, eu coloquei. Porque eles colocaram a mão mesmo. Eu falei, coloca o que você acha que tem, né? Que a música pede. Então, cada um que mixou também compôs, assim, também participou, pós-produziu, né? E eu Quem fiquei foram? super tenso, Foram assim, 12, com é isso? São Foram 12? 11, são 11 faixas. Deixa eu ver se eu lembro de todo mundo. Ai, que um a um. difícil. Peraí, Cabral, Marcelo Cabral e Daniel Bósio mixaram uma. Gustavo Lenza. Rodrigo Funai Costa, o Guma, o Guime, Guilherme Queiroga, 6, onde eu tô? Ricardo Mosca, quem mais? O Fábio Barros também produziu, que co-produziu comigo, também mixou uma. O Fernando Narciso, que tá acostumado, ele é mais conhecido como, ele sempre faz PA, né? Foi uma das primeiras mix que ele fez também, que é um amigão. Ele topou. Falei, você tem coragem? Ele me falou, você tem coragem de me dar uma? Falei, Não tenho. me dá, né? Quem mais? Bem, faltam 3. Marcelo Cabral, né? Buguinha Dub. Buguinha Dub. Quem mais? Você tem aí na sua Acabei de achar uma cola aqui. Achou uma cola? São Google. Quem mais? O que o Google não ajuda? Guilherme Destro, já falou? Já, Guilherme Destro, Guime. Pipo Pegoraro. Pipo Pegoraro, meu sócio. Olha, que tava esquecendo dele. Seu sócio, nosso sócio. A vinheta do Cultura Livre. A vinheta é dele também, né? Sócio, né? É. Então acho que formou já, Acho né? que sim, se eu esqueci alguém, me desculpe, eu tô sem a cola. E fazer um disco com ordem aleatória é muito o nosso momento da música também, que você lança uma faixa na internet, você joga Total. outra, você faz isso, faz aquilo. Hum. Você sentiu no primeiro disco que era difícil Soltar. se divulgar na internet, fazer todo um processo? 2009 tinha um outro cenário, né? Era bem... Eu tava começando, assim, eu tava me jogando, assim, eu comecei tarde, né? Eu já falei, né? Com 17, eu comecei a mexer no violão. Então eu levei um tempo pra assumir essa coisas lá de, eu sou compositor, né? Que é bem complicado. E aí em 2009 eu resolvi fazer um disco, mas eu ainda não estava muito seguro também. Então foi meio assim, eu fiz por fazer. Também não fiquei pesquisando como é que divulga, como é que faz pra coisa acontecer. Eu tinha uma visão meio romântica. Eu achava que você fazia uma coisa legal e aí acontecia. As pessoas vão ouvir. Eu às vezes acho isso até legal, hoje. né? Que errado. Gente, não é verdade legal. isso. Aí a pessoa vou entregar, vai ouvir, vai gostar e pronto, eu vou tocar. Aí não tinha, eu lembro que tinha MySpace naquela época, era a única coisa que eu tinha pra divulgar. E a gente colocava lá as faixas, né? Deixava lá e ninguém podia baixar, né? Ou não lembro se podia soltar. Não, acho que não baixava, acho que era pra streaming lá. Streaming, né? Você ouvia. Eu Engraçado, MySpace foi uma coisa tão rápida, né? passou rápido, né? O Facebook engoliu, né? Engoliu. Até aquele outro tinha o Orkut, né? Também era dessa época aí, também não sei nem se funciona. Acho que ele era. Não, acho que não. Não, né? Quer dizer, deve funcionar. Deve ter, mas deve ter pouca Não gente. sei, alguém tem Orkut aqui? Duvido. Aposto que o Rony Robson tem Orkut. É? Não tem. Rony, não me decepciona. Tem, mas o cara do Orkut quebrou, né? Vamos fazer mais uma ao vivo? Vamos. Qual que vai? Vamos. Deixa eu pensar aqui. Veja mais.
Ajudei de novo, não comi demais, reciclei de tudo, isso é demais. Leva só um segundo pro desvio se dá. Me liguei no descuido, quero ver sem enlatar. Apliquei de novo, eles têm demais. Desviei de tudo, tem real demais. Leva só um segundo pro desvio se dá. Me liguei no descuido, quero ver sem enlatar. Apliquei pra todo mundo a olho nu. Veja mais. Ajudei de novo, não comi demais, reciclei de tudo, isso é demais. Apliquei de novo, eles têm demais. Desviei de tudo, tem real demais. Leva só um segundo pro desvio se dá. Me liguei no descuido, quero ver sem enlatar. Assinei pra todo mundo a olho nu. Veja mais. Rafa Barreto, Veja Mais, composição dele aqui no Cultura Livre. Vou fazer uma pergunta do nosso chat, pergunta do Angudo Gomes, perguntando: boa parte da identidade musical do pai do Rafa, o Vicente Barreto, é definida pela swingueira da mão direita dele no violão. Rafa, e a sua identidade musical, você acha que tá onde? Eu acho que tá no mesmo lugar. Aí sim meu pai influenciou, aí é que eu vi, né? Tudo aquilo que tava no subconsciente, eu não sei aonde, toda aquela música que eu ouvi, mesmo sem saber, né, que gostava e tal. Quando eu fui começar, eu vi que era o mesmo caminho, né? Começa sempre do mesmo jeito que ele começa. Meu pai sempre, ele nunca teve um canto na casa, mas o canto dele era o canto coletivo, que era a sala. Você é obrigado a passar por ali, né? Não é que ele se isolava num quartinho, não sei o que, se trancava lá. Ele ficava na sala, assim, sempre, até hoje. Você passa, chega lá à tarde, ele tá lá, compondo, cantando. E aí, eu sempre ouvi, né? Eu acho que o compositor que eu mais ouvi foi meu pai, com certeza. E ele tem isso mesmo, como ele falou, tem uma coisa de uma pesquisa de, não sei, de levada, de jeito de tocar com a mão direita no violão, né? E quando eu comecei, eu vi que eu também tinha, assim, naturalmente eu fui indo por aí, acho que tá aí, nesse lugar, é onde eu tento partir sempre desse lugar aí, da coisa da mão direita e tal, aí a música vem vindo, dificilmente vem ao contrário. Nunca é a letra primeiro e geralmente também não é a melodia, geralmente é aqui. Quando aqui rola alguma coisa que me interessa, aí sai uma música. Então acho que tá nesse lugar, igual do meu pai também. Também na sala, não? Eu não, eu já sou tímido. Eu tenho que estar no cantinho, eu não gosto que ninguém fique ouvindo o processo. Eu gosto de ficar ali, quieto, trancado. Eu já não. Meu pai não, ele fica lá, não tem problema. Eu já sou tímido. Eu preciso de um cantinho e tal, ficar reservado. Você nem mostra depois pra ninguém? Às vezes não. É? Às vezes não, eu demoro. Aí só no show, eu falo, não, eu vou tocar, aí você ouve, senão não mostra. Não, agora eu já trabalhei isso, muitos anos de terapia. Nada que uma boa terapia não resolva. Terapia não resolva.
Qualquer coisa eu passo o telefone do meu, viu? Se alguém estiver precisando. Brincando. Teu- Mas eu já... Não, hoje não. Hoje eu mostro. Mas eu não gosto. Do processo é meio chato, porque às vezes um comentário... Porque é um lugar muito incerto, é muito... Então, às vezes, um comentário já me trava. Assim, eu falo, nossa, mas eu tava só tentando. Não é que... eu fico travado. Aí, às vezes eu perco uma música por causa de um comentário. Então, prefiro ficar quieto. Eu falo, agora tá pronto, ó, ouve aí. Se você quiser criticar agora, eu terminei. Aí tudo bem. Mas e no primeiro show, como é que foi? O primeiro Sua show... timidez, o primeiro show da sua vida. Nossa, Como o primeiro show da minha cantando. vida, cantando, sim, show meu, do show Seu. Entre Becos. Rafa Barreto. Engraçado, como eu já tinha, eu sempre, eu comecei com 17, mas com 19 eu já tava tocando, eu acompanhava já meu pai, já tava fazendo um monte de coisa. E não sei, eu subi lá e parecia normal, assim, nem tremi na base, assim, foi super legal, achei mó vibe. Me senti super à vontade, mais do que em casa, por exemplo. Se eu estiver compondo, eu fico com mais vergonha de tocar lá do que no palco, na frente de um monte de gente. Lá eu me sinto à vontade, não sei, dei sorte, assim, me sinto bem. Tem aqui, ó, o Rafa já virou compositor logo de cara ou antes de compor ele foi músico acompanhante? Quem ele acompanhou? Foi isso. Não, eu fui meu pai, né, nepotismo. Ele foi lá, foi Nepotismo do me bem. dava... Mas é porque eu nunca... Isso é curioso, eu nunca tive... Eu comecei tocando, eu pensava que eu ia ser guitarrista de rock, né? Eu comecei tocando guitarra e adorava Jimi Hendrix, até hoje adoro o Nirvana, adoro os caras, Morphine. E aí eu achava que eu ia ser guitarrista e não gostava de MPB. MPB pra mim não tinha nada a ver, era coisa de velho. Ah, não, essa coisa de velho, não sei o quê. Meu pai me chamava pra uns shows. Meu pai me chamou eu lembro, meu pai me chamou pro show de lançamento do Olho de Peixe do Lenino com o Marco Suzano. Ele falou, não, um amigo meu me ligou, me convidou pra gente ir no lançamento, é legal, é meio rock. Eu falei, pai, MPB. Coisa chata. Não fui, perdi. Perdeu. Eu achava que eu ia ser guitarrista, mas não sabia. Achei que ia ter uma banda, nunca tinha pensado muito. Esse negócio do compositor veio depois. Mas eu nunca investi, então, assim, tanto em ser músico, né? De saber tocar, não sei. E eu pensava que para compor eu tinha que saber. E aí eu fui para a faculdade de música para estudar harmonia, né? Falei, como é que eu vou compor sem saber? Isso é coisa de gênio, porque eu pensava que era coisa pro meu pai, pro Caetano Veloso, não sei, os caras não sabem nada, põe a mão e toca e sai. Comigo não vai ser assim, né? Eu não sou. Então eu cheguei na faculdade de música e conheci um monte de gente lá que compunha. Aí eu perguntava pra todo mundo, mas como é que você compõe? Você estudou? Não. Eu tenho uma ideia aqui, vou procurando. Aí começou assim com um papo. Eu lembro que foi o Caê Rolfsen que eu encontrei na faculdade. Foi o primeiro que eu vi com um monte de composições assim, lindíssimas, super complexas. Eu falava, mas você que estudou muito assim pra fazer isso? Eu falei, não. Eu não fico pensando em harmonia nem nada. Eu componho, assim, não sei. Aí eu falei, então será que é possível? Aí que eu comecei a... Então eu não desenvolvi, acho que, muito o lado de acompanhar. Hoje eu acho que eu acompanho mais por ser assim, porque aí eu acabei por não saber se acaba indo para outros lugares e tem gente que se interessa. Eu já vim até, né? Já participei aqui com a Alessandra Leão, tocando guitarra, com o Guilherme Castrup. E hoje eu toco assim, se me chamar, eu vou. Guitarra, me chama que eu violão, toco. Eu acompanho. Vai ser meio esquisito, mas eu faço. Vamos tocar mais uma do disco? Vamos. Qual? Ordem aleatória? Ordem aleatória. E agora? Eu não sei qual que você vai fazer ao vivo. Pois é. Como é mesmo? Como é mesmo? O senhor Adalberto está do banco, queremos avisar. Vamos tá fazendo uma promoção. Vamos tá colocando 9 zeros depois do 1 na sua conta. Olhe, primeiro, eu não posso atender, mas
Rafa Barreto aqui no Cultura Livre. Hoje eu recebo no Cultura Livre Rafa Barreto, cantor, compositor, violonista, lançando o segundo disco, esse aqui que está na minha mão, Ordem Aleatória. Rafa, tem aqui uma pergunta no nosso chat do Teco falando: Rafa, o teaser do seu disco foi muito bacana. Foi sua ideia? Como foi a gravação? Bem simples, mas bacana. Que massa. Então ele chegou até o teaser, então tá dando certo. Foi... Deixa eu lembrar. Eu tô vendo aqui o teaser enquanto você fala. Foi uma ideia minha e do jornalista Peu Araújo. E eu tinha comentado com ele que eu queria fazer um teaser e tal, e que tinha que ser alguma coisa que dialogasse com uma coisa aleatória, né? E que a gente trouxesse isso pra imagem. E eu comentei com ele alguma coisa, não, tinha que ser eu falando alguma coisa e que a gente picotasse, editasse. Eu não sabia bem, fui jogando as coisas assim, né, no ar. Aí o Peu, que é um cara muito inteligente e tal, ele chegou e fechou a coisa, bolou o textinho e falou assim, ó, não, fala isso. Aí chamou o né, o Felipe Franco, pra fazer. E é verdade, foi super simples, uma câmera e a Tani Sanches também tava ajudando e tal. E aí eu falo um textinho, e aí isso aí depois toda a edição, tá, essa parte toda foi do Fih, ele que fez, ele só picotou e me mandou, eu falei lindo, legal pra caramba, eles entenderam a ideia, e foi assim, foi bem simples, mas eu queria que fosse uma ideia que dialogasse, né, com o conceito do disco, claro. Aí a gente ficou pensando, e eu tinha chegado nessa ideia de picotar alguma coisa, e eles que realmente fizeram a coisa acontecer do jeito que tá lá, né? Coloquei aqui o teaser no chat para quem quiser ver, quem ainda não viu, tá aqui. Ah, a gente colocou junto, eu e a produção. Olha. Ó, que conexão. Conexão, sincronia. Nossa. Vamos fazer mais uma ao vivo? Vamos. Qual que vai? Vamos de minorias étnicas. Castigou e bateu a porta, berrando agudo. Você tá pensando que ordenou que eu fosse embora com a mão na frente. A outra cê sabe bem, mas pra matar meu amanhã vai ter que pisar na história e se arrepender de ganhar meu pão, mastigar a fome, perturbar o meu sono. Castigou e bateu a porta, berrando agudo. Você tá pensando que ordenou que eu fosse embora com a mão na frente. A outra cê sabe bem, mas pra matar meu amanhã vai ter que pisar na história e se arrepender de ganhar meu pão, mastigar a fome, perturbar o meu sono.
Rafa Barreto, dele Minorias Étnicas, ele que está lançando o segundo disco, Ordem Aleatória, com show de lançamento dia 8 de novembro, agora no Sesc Ipiranga. Ficou nervoso agora? Tá chegando. Tá chegando. Ai. Bom, tem aqui algumas perguntas no nosso chat. Tem a Adriana perguntando, e as participações nesse disco? Tiveram muitas, né? Assim, participação... É que é difícil, Como nessa a gente- ordem aleatória Pois toda, é. definir o que é participação Todo mundo nisso participou tudo. porque todo mundo foi assim pela amizade, né? Não pelo cachê. todo mundo, sem exceção. Então todo mundo participou, foram muitas. Assim, mas o único que eu chamei assim pra cantar comigo, é o meu único parceiro no disco, é o único que eu queria que tivesse ali junto, assim, interferindo, foi o Manu Maltês. Inclusive eu até peguei assim a música do jeito que eu tinha feito ela antes de mandar pro Manu. Ele pôs a letra e ele, como é um cara super original e tal, ele já pegou e levou pro universo dele a música, e ela virou uma outra coisa, assim, do que eu tinha pensado inicialmente. E eu achei muito melhor, inclusive. Aí eu falei pra ele, cara, eu gosto tanto do jeito que você faz, que eu vou pensar alguma coisa em cima do seu arranjo, né? Do jeito que você faz. Então eu peguei, incorporei o arranjo dele, assim, um pouco, mexi. Eu falei, vou interferir no seu e vou partir daí. E aí chamei ele pra cantar, ele fica ali meio sozinho, o DJ Solidão ali, fica ele lá dando uns gritos e tal, uma coisa que ele faz muito bem, aliás. Dançar e gritar, ele é bom nisso. Então teve a participação do Ai, Manu, Manu, assim, como que eu foi... poderia agora dar uma zoada e falar mal de você, me vingar de tudo que você faz, às Aproveita, vezes, Roberta, comigo. Mas eu vou ser aproveita. fofa, Manu, e vou falar só um beijo pra você, tá bom? Aí tinha que aproveitar. Toda vez que ele vem aqui, ele fica me Ele provocando. não Aí tá quando eu te encontro ele, me defendendo, provoca. E agora que ele não tá aqui, que eu podia usar disso, é. eu quero mostrar como eu sou uma pessoa Tá boa e vendo? elevada. Tá vendo, Não vou fazer Manu? nada. Olha aí. Mas não, assim, teve o Manu, teve muita gente, todo mundo, todos os músicos que tiveram, Zé Pitoco, Miri Ruzitka, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos. E quem é a banda que ficou, a banda oficial? A banda oficial... Ou não tem também? Então, ela também é meio aleatória, é verdade. Mas tem, assim, uma turma que geralmente é com eles que eu toco, por exemplo. O No show de show. sexta-feira vai estar o Marcelo Dvorek no baixo, que é do Bexiga 70, o Pedro Ito na bateria, o Guilherme Castrup na percussão, Eric Barbosa na guitarra e o Anderson Quevedo no sax. Mas por essa banda passa também o Fábio Sá no baixo e o Thiago França também no sax. Então ela fica assim, e o Mirri também, quando... Thiago França já chega do Japão? Ainda não, por isso ele não vai estar no show. Ah, entendi. Ele vai chegar. Na verdade, ele se enganou e me escreveu esses dias dizendo: eu me enganei por causa do fuso horário, eu achei que eu ia chegar no dia do show, mas eu vou chegar um dia antes. Eu falei, agora já foi. Agora já era. Já era, mas ele se enganou. Mas passa essa galera ainda, o Fabinho, o Fábio Sá, o Thiago e o Mirri também transitam por essa banda aí. Rodrigo tá perguntando, Rafa, o que você acha de liberar os seus trabalhos de graça na internet? Você considera importante? Cara, que pergunta, essa é uma muito boa. Eu não sei, eu fico achando às vezes que a gente tá dando um tiro no próprio pé, assim, porque tem uma questão do valor da coisa, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Você precisa... Óbvio que se eu tô dando a minha música de graça, né? Eu tô dizendo que não tem nenhum valor, assim, não tem dinheiro ali no jogo, né? Mas eu também entendo que o cenário hoje tá muito difícil e, assim, essa ferramenta, a internet, ela tá aí e a gente pode usar, qualquer pessoa, né? Desde o presidente da República, que tem Twitter e tem Facebook também, até mim. Então, assim, tá para todo mundo. Então, lá eu posso, né? Porque hoje tá meio fechado a coisa. Então, lá se eu sou liberando, pelo menos as pessoas ficam sabendo que eu existo. Se eu já colocar um preço, e como a gente não tem a cultura de comprar, sendo que você não conhece, então eu não vou chegar. Então, eu acho que, com certeza, liberando a gente chega. Mas eu também fico pensando, nossa, mas e aí lá na frente, quando eu Como quiser é que eu vou cobrar... Falar, agora vale um pouquinho, será que vão... Ah, mas você era o cara que liberava de graça, então não sei, tem uma... Mas eu tô aí, liberei algumas faixas, né? Ontem saiu também num site para download gratuito, então tô aí, tô topando também, tô entendendo a dinâmica é essa, tá massa. Eu vou trabalhar isso na terapia Vamos depois, trabalhar tá isso aí, tudo depois eu bem. vou pra terapia depois daqui, tudo bem. Vamos fazer mais uma? Vamos. Qual que vai?
Vamos de... Deixa eu pensar. Ordem aleatória. Quer uma cola? Deixa eu ver. Já fiz minoria, já fiz jamais, já fiz superfície. Vou fazer pra cada. Então, pronto. Eu esqueço dessa coisa. Você vê, as coisas são tão soltas que somem. Vou fazer pra cada. Pra cada carro, 6 milhões atravessando. Pra cada bicicleta nova, ninguém parando. Pra cada placa indicando, sem cochilando. Pra cada motorista cego, 10 pedalando. Pra cada vida, um corredor. Pra cada pista, um cidadão. Pra cada guia, alguém na mão. Na paz do mundo. Pra cada carro, 6 milhões atravessando. Pra cada bicicleta nova, ninguém parando. Pra cada placa indicando, sem cochilando. Pra cada motorista cego, 10 pedalando. Pra cada vida, um corredor. Pra cada pista, um cidadão. Pra cada guia, alguém na mão. Na paz do mundo. Rafa Barreto, para cada composição é dele. Algumas perguntas aqui no nosso chat. O Tadeu chegou agora e falou: apesar dele ser filho do Vicente, que eu saiba, o Rafa demorou para se decidir pela música. A gente já falou disso hoje. Foi. O mundo ganhou um grande músico e deixou de ter um medíocre o quê? O que você seria se não fosse músico? Eu seria... Eu não sei como chama isso. Foi a primeira faculdade que eu fiz. O quê? De hotelaria. Eu acho que eu Seria um hotel, brincadeira. seria um hotel. Poderia estar rico. Eu seria um medíocre isso, que eu não sei como chama o cara que faz hotelaria. É o quê? Se Você tiver fez alguém aí quanto que tempo de hotelaria? Eu Hoteleiro? fiz 5 meses. Hoteleiro, será? Não deve ser. Mas Hoteleiro, eu fiz isso. não? Eu lembro que tinha hotelaria. Alguém ajuda aí no chat se tem alguém que tem essa profissão. É o que eu não lembro mesmo. Você fez 5 meses, é Fiz isso? 5 meses e parei. Depois, no ano seguinte, minha mãe pressionando. Não, meu filho, por que você não faz publicidade? Tem a ver com música. Né? Olha aí, você vê, olha pro seu pai, vê como é difícil. Ela chegou a falar isso. Olha pro seu pai, vê como é difícil. Não, Falei, eu "Mas é gosto isso que eu mãe quero." sempre sugere. Por que você não faz publicidade que tem a ver com música? Direito tem a ver com música? Medicina Por que tem que a ver você- com música? É isso. só essas aí, Só. nunca... E eu tentei também publicidade e lá eu fiquei 2 meses. Ah, você também fez? Fiz. Fiquei 2 meses lá. Passei, foi uma aparição na faculdade. 2 meses eu sumi. Foi uma bad trip, passou. Opa, desculpa, falei. Mas eu seria um medíocre não sei o que, esse negócio aí. Se alguém lembrar aí, depois ajuda. Ô, Rafa, você falou que você era sócio do Pipo. Vocês têm um estúdio juntos, é isso? Temos um estúdio. Eu, Pipo, Fábio Barros também. E o Marcelo Curchal. Estúdio na Vila Madalena. Estúdio Sabiá. Eu fui lá outro dia levar o celular do Pipo que veio aqui. Que veio aqui. Esqueceu o foi celular. Você até me ligou, né? Será que foi assim? Foi que pra isso mesmo. o telefone, o meu virou o telefone do Pipo. Que ele esqueceu aqui no táxi e a gente ficou um tempão até conseguir entregar de volta isso pra acontece, ele. O Pipo é bem assim mesmo. E aí você trabalha, você também produz muita coisa. Tenho feito assim também. Eu fiz em... Agora eu vou... Será que eu lembro o ano? 2011 ou 12? Eu fiz um disco chamado Coletivo Urbano, produzi com o Thiago Rabelo.
que era uma ideia de fazer um documentário auditivo, assim, no sentido de pegar as pessoas que estão aí em São Paulo fazendo música independente, pessoas radicadas aqui, né, não necessariamente da cidade, e gravar o que eles fazem. Assim, então a gente teve a Lourdes da Luz, participou, e então o convite que eu fiz para ela era assim: Lourdes, você tem alguma música, o que você quer gravar? Eu vou te dar uma faixa para você fazer o que você quiser. Por exemplo, nessa faixa ela chamou o Aláfia, né, que é o grupo do Brechó, o Pipo também tá, né, e tal. Então foi o Aláfia com a Lourdes da Luz. Chamei o Kiko Dinucci. Kiko, o que você quer fazer? Vou gravar tal, então, do jeito que você quiser. Chegou lá, deixa eu ver essa guitarra, empresta aí. Gravou do jeito que ele acha. Então o negócio era meio que documentar. Como eu não sou cineasta, né, eu não ia me meter no ramo de vocês, né, pessoal das câmeras e tal. E aí eu fui no do áudio mesmo. Falei, aqui eu posso gravar do jeito que é, né, que as pessoas estão fazendo. A não ser quando um chegou e pediu, vamos fazer junto, produz aí, vamos pensar. Também aconteceu. Esse disco chama Coletivo Urbano, tem um site que chama Coletivo Urbano, acho que é .org, se eu não me engano. Dá pra baixar também, download gratuito, o coletivo. E são 9 artistas no disco. Tem Ricardo Hetz com Danilo Moraes, tem o Tatiana Parra com o Fábio Barros, o Kiko Dinucci, a Márcia Castro, o Aláfia com a Lourdes, o Gil Duarte. O Gildo. O Gildo. Que inclusive participou do meu disco também, Gil Duarte, e que vai estar no show de lançamento, né? O Gil Duarte, Manu Maltês e o Caçapa, importado de Recife. O Manu tá perguntando, Rafa, fala da sua relação com o último trabalho do Tom Zé. Cara, isso aí foi causador. Esse trabalho, eu participei do Tropicália Lixo Lógico, né? Que é o último disco de carreira, assim, do Tom Zé. Antes dele lançar ele lançou um EP, né? Uma coisa, o Tribunal do Facebook, depois daquela coisa da Coca-Cola e tal, né? Papa Francisco perdoa Tom Zé. Aí Papa Francisco perdoa Tom Zé. Tem essa música. É verdade. É verdade. Aí o Tropicália Lixo Lógico, ele me chamou. O Tom Zé tem um banco de sons que ele gravou assim ao longo da carreira toda. Que era som de tudo quanto é tipo. Som de remédio, de vidrinho de remédio, som de folha de ficus que ele fica soprando. E aí ele ia gravar com metaleira, então ele pedia para os músicos, todo mundo toca um ré agora. Aí todo mundo, ele gravava isso, agora só assim, pá, 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 pá. Aí, cantoras, grita aí. Gritava. Ele tem um arsenal de coisas. E ele queria que nesse disco, na verdade, quando ele me chamou, ele falou que ele queria fazer um disco que fosse uma faixa única. Olha só, vou me entregar aqui. Ele falou que ele queria que fosse uma faixa única, o disco. O Tropicália. O Tropicália é Lixo Lógico, isso Tom Zé. E aí ele queria, no meio de uma faixa, entre uma e outra, ele queria cortar meio que no meio e colocar uns sons que ele chamava de sons absolutos, que era isso. Ele queria que eu pegasse só o som de folha de ficus e montasse uma sequência não musical e que cortasse a música no meio. Ou seja, tá tocando lá um refrão, não sei o quê, você é linda, e você... e muda a música. E aí eu entrei nesse lugar aí no disco. Então, quem já ouviu o disco, você vai lá, toda hora que entrar, tem barulho de celular, não sei o quê, isso sou eu. Isso sou eu. E aí, por causa essas conversas com o Tom Zé, né, que é um cara muito culto, e uma das primeiras conversas foi sobre Max Benz, semiótica e afins, né, e essa coisa da ideia do disco faixa única, que eu pensei que ele ia realmente fazer uma só. E aí eu fiquei pensando e eu lembrei, poxa, mas o Prince, acho que já fez um disco, né, que é uma faixa única mesmo. Falei, mas isso é meio chato hoje, né? Imagina você gosta da 13ª, você vai Tem ficar... que ouvir tudo. Né? Voltar pra fita cassete. Eu fiquei, não, Tom Zé é muito inteligente, deve ter um sentido, fazer a gente se conectar com o passado. Eu fiquei tentando achar um sentido, mas aí uma hora eu falei, não, isso não é bom. Não é bom, não é possível. Eu fiquei lá matutando, e eu lembro que ele me deu um conselho também num dos dias que eu tava lá com ele, trabalhando nessas sequências não musicais, que era de não ficar comentando com as pessoas as ideias que eu tenho. Ele falou, olha, viu, querido, não comente com ninguém, porque as pessoas roubam as ideias. Ele falou assim, eu falei, se você tem uma ideia boa, guarda pra você.
Aí eu lembrei disso, fiquei pensando nessa ideia dele, que eu achei que não ia ser legal, pensei na minha, que era shuffle. Daí eu falei, ué, mas essa é a minha. Ideia não tem acento e não tem dono mais, não tem né? não tem acento, nem acento tem mais, então não tem dono. Então eu vou seguir o conselho do Tom Zé. Então eu vou pegar, eu vou sair do disco dele e vou fazer o meu sem ordem. Então essa passagem lá com o Tom Zé me trouxe tudo isso, assim, e me possibilitou, no fundo, fazer esse disco. Foi ele que provocou isso em mim, né? Senão eu teria, acho que, feito mais um disco. Não que seja grande coisa, mas pelo menos provoca um pouquinho. Para! Ó, o tempo passou rápido, eu olhei pra trás, já tava chegando ao fim. Vamos fazer mais uma ao vivo? Vamos? Pra encerrar? Vamos. Então pronto. Então vamos fazer Cavalos de Troia? Vamos. Quer dizer, você vai, eu vou ir. Tá, você vai ouvir. Então tá. Vamos junto. Entre nós, um tal Ticum Roland nasceu. Mencionou a criação do Flame na rede. Nessa dança solta é vírus pra lá e pra cá. Melhor se cuidar. Vão infestar. Cada ser monitorado seja. Amém. Lá do alto, Nações Unidas vem a gente conviver num mundo onde as paredes são de vidro, todas transparentes. Será normal. Rafa Barreto, Cavalos de Troia, encerrando Cultura Livre. Então, Rafa, queria agradecer muito mais uma Eu vez. que agradeço o convite, espaço. Primeira vez Foi que um você prazer. veio de Rafa Barreto, Foi, né? Já tinha vindo com outras Veio pessoas. Marvada Carne. Vi com a Alessandra. Com a Alessandra. Foi. Agora primeiro de Rafa. Pô, Primeiro bom de demais. Rafa. Lançamento, então, agora. Sexta-feira, dia 8, 21 horas, Sesc Ipiranga. Queria agradecer também todo mundo que participou. Tá todo mundo aqui agradecendo, mandando um beijo pra você. Também, Tadeu, viu? Beijo pra JJ. todos aí que participaram. Hein? Gente, muito obrigada. Depois do intervalo tem a Teca e o Radar Cultura. Um beijo e até amanhã. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso. Ah, era Cultura Livre, cara. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.